presidente. Excelentíssima presidente, peço permissão para todos se assentar. Comissão Constitutiva. Boa noite a todos. Então, eu quero deixar aqui registrada a minha revolta, porque a população de Cabeceira Grande está aguardando explicações sobre as questões que envolvem a água e foi feito um requerimento ao presidente, o Eurico, né, o diretor do Sanecado, para que ele viesse a essa casa prestar esclarecimentos. Foi solicitado por essa casa para que ele viesse no dia 27. E ele simplesmente responde o nosso ofício, remarcando para um horário que fica difícil para a população participar da reunião, porque marcou para as 16 horas, e a gente tinha solicitado para que fosse às 6 horas, justamente para a população poder participar e entender, né, o que realmente, de fato, aconteceu com a água no nosso município. Então, assim, ao meu ver, isso é um absurdo, essa demora para responder. Eu acho que tinha que ter esse cuidado com a população que aguarda respostas, que aguarda explicações com relação a essa água. Pode ter melhorado a água, mas a gente ainda não sabe direito, realmente, de fato, o que aconteceu. E demorar é uma falta de consideração com quem espera a explicação. Né? Porque quando eu solicitei que ele viesse a essa casa prestar esclarecimentos, eu não vim fazendo um pedido pessoal, não. Eu vim fazer um pedido de pessoas que querem saber se passou, o que aconteceu, né? Então, remarcar para o dia 3 de abril, para mim, é para esfriar o assunto, porque a água agora começou a melhorar, só porque eu não vou ficar incansável, eu quero respostas, porque pessoas me cobram respostas sobre essa questão da água. Fica registrada aqui a minha indignação com relação a essa mudança, né? Ao invés de vir logo à casa, prestar esclarecimento logo, não importa. Então, para mim, isso é absurdo. Senhora Presidente, peço permissão para pronunciar sentado. Permissão positiva. Eu queria, primeiramente, parabenizar o vereador Carlito pela indicação, porque ele tocou num assunto que é muito importante para a população e que a maioria dos governantes não se preocupam muito em fazer a rede de esgoto, né? Isso não é só aqui no município de Cabeceira, não. Isso é de modo geral, não tem muita preocupação com essa questão do saneamento e da rede de esgoto, porque são obras que não são tão visíveis, né? Então não é de muito interesse. Mas projetos assim, indicações assim, só beneficia, né? O meio ambiente principalmente. Senhora Presidente, peço permissão para me pronunciar sentado. Permissão concedida. Então, achei muito importante a colocação da vereadora Poliana sobre a questão da saúde, que envolve as pessoas que são atendidas em Maí. Mas voltando para a nossa cidade, eu tenho recebido muitas pessoas que me procuram para falar sobre alguns atendimentos que têm faltado no nosso município, principalmente na área de pediatria e de neurologia. Muitas mães precisam de concluir laudos, precisam de pareceres, relatórios de médicos nessas especialidades, para fechar o laudo, para continuar recebendo algum tipo de benefício que recebem. E assim, eu fui atrás, né, do nosso secretário de saúde, o João, e ele me esclareceu muitas questões que se passam, que eu tenho enfrentado, as dificuldades que eu tenho enfrentado na saúde. Ele me disse que provavelmente vai normalizar o atendimento, né, agora no início de abril, desses profissionais. Ou seja, a gente então fica realmente evidenciado que não está tendo esse atendimento. E a gente sabe da importância que tem para uma mãe que tem uma criança especial, que precisa fechar um relatório, que precisa de um parecer, que precisa de um atendimento de um profissional desse. Nem sempre tem condições de pagar. Então, é algo assim que, como o Poliana falou, saúde é prioridade. Educação saúde né? Então a gente tem que pensar muito nessas questões aí que preocupam. E assim, eu torço muito para que, realmente, eu estou contando os dias, para que esse decreto de calamidade acabe.
Porque tudo hoje é justificado pelo decreto. Não pode isso por causa do decreto de calamidade. Não pode aquilo por causa do decreto de calamidade. Não pode comprar, não pode fazer isso. Tudo se justifica com esse decreto de calamidade. E a gente está falando de pessoas. A gente está falando de ser humano, de pessoa que precisa de atendimento médico. Então, assim, a gente entende que tem pouco recurso, mas a gente tem que entender que saúde, pessoa, ser humano é prioridade. Né? Falando aí, pegando o gancho que a Poliana falou, tem que se olhar com mais cuidado essa questão da saúde, principalmente dessas pessoas, envolve criança. Né? E ele até me falou que eu poderia estar convocando ele para ele vir prestar esclarecimentos. Foi muito educado, por sinal. O João é um excelente profissional. Me disse que eu poderia estar convocando ele. Consultei aqui as pessoas que trabalham nessa casa. Fui informada que outros já teriam feito esse pedido. E eu acredito que ele deve vir, né, nos próximos dias. Mas o Poder Executivo tem que tentar adiantar essas questões aí, né? Afinal, é saúde. Então, e a gente sabe que recursos financeiros chegam o tempo todo. Né? O município recebe recursos financeiros e são valores altíssimos ele recebe. Então, a gente não pode passar a mão que foi errado na gestão passada. Se o prefeito Elson fez errado, se alguém da gestão dele fez errado, que seja averiguado. E após averiguado, encaminhado ao Ministério Público e que ele, quem mais dever, quem mais tiver errado, responda por isso. Né? Só que a gente sabe que recursos chegam o tempo todo. Então, a ambulância também é prioridade, é saúde. Né? Então, às vezes, poderia ter organizado essa questão aí de administração. Talvez deixar de consertar um outro carro e focar mais na questão da saúde. Né? Então, mas já está acabando, né? Decreto de calamidade. Vamos lá. Senhora Presidente, meu nome foi citado. Peço permissão para eu pronunciar, é um direito meu. Permissão concedida. Então, primeiramente, tem horas que você confunde, Poliana, todo mundo que te escuta. Tem hora que você fala que saúde é prioridade, depois você fala que não, de certa forma você deixa entender que não é tanto. Fala de questões de infraestrutura que se tornam mais importantes até que a saúde. Nós estamos falando de ambulâncias. Né? Então, a gente prioridade sim, de saúde sim é prioridade. Né? A educação está esperando lá. Está esperando, a gente sabe o jeito que está e ela está lá esperando com problemas a cada dia piores. Mas saúde não dá realmente, porque é vida. A gente está falando de vida. E sobre o que você comentou agora no final, 82 dias é muito tempo. 82 dias é muito tempo, sim. Já deu para analisar essa questão das ambulâncias? Sim. É só analisar o que realmente é prioridade, que saúde é. Só para eu fechar o assunto. E outra coisa, que a gente escuta muito de você, de alguns vereadores, escutei de você agora, com relação à emenda impositiva. Né? Eu acho assim que isso tem que ser respeitado. É o único momento que o vereador pode decidir para onde ele pode destinar uma verba. Então isso tem que ser respeitado. Olha quanto recurso vem para o prefeito, para ele administrar, para ele distribuir no que precisa, e o pouco que vem para o vereador, o Poder Executivo quer interferir, para com isso. Isso já cansou. Eu já ouvi, não foi nenhuma vez só, não, foi muitas vezes com relação a isso. Chega. A emenda impositiva de vereador é liberdade do vereador destinar para onde ele achar que é mais importante. É o único momento que ele tem essa prerrogativa. Né? E a gente falava de direito passado, que está errado. Está errado. Eu não estou aqui para passar a mão de gestão passada, não. Para de, às vezes, tentar colocar como se a gente estivesse aprovando o que está errado. Nem eu, nem o vereador Carlinhos, nem Nezinho, nem Robson, nem Claudinho, nem Evaldo, ninguém quer aprovar o que é errado, não. Está errado, tem que ser corrigido, tem que ser punido. Que isso fique bem claro. E a gente não vai viver de passado mesmo, não. A gente tem que pensar em soluções futuras, Poliana. É isso. Então, fica aí a minha indignação
Hoje eu não vou falar mais nada, porque eu acho que eu já cansei. Eu acho que já ficou bem claro para todo mundo que está escutando o meu posicionamento. Muito obrigada. Tá. Senhora Presidente, só para finalizar, me permite? Então, quando você fala, Isaías, sobre que a gente tem que buscar solução, eu tenho visto os nossos vereadores o tempo todo buscando, tentando buscar soluções, tentando buscar emendas para resolver as questões que precisam do nosso município. E como em pouco tempo esses vereadores dessa casa têm lutado nessa questão. Então, assim, quando você falou, eu sei que você não falou diretamente para ninguém, mas algumas questões serviu, de certa forma eu senti que estava um pouco direcionada para mim, porque eu questiono algumas coisas aqui, tá? Meu ponto de vista, como você falou, é interpretação, né? É a minha interpretação, posso estar certo, posso estar errado, mas é o meu ponto de vista. Então, assim, concordo que ninguém aqui exagerou em nada, mas